a diferença de... As pessoas gostam muito de se apegar aos termos, né? Isso. A diferença de legalizar, regulamentar a substância. Qual que é a diferença real dos termos, assim? Descriminalização e legalização. Descriminalização também, exato. Gente, eu vou responder, mas eu tenho que dizer para vocês que eu assisti alguns episódios aí gravados assim do podcast e achei assim impressionante a capacidade de vocês assim da diversidade de temas e da leveza com que vocês tocam coisas assim muito importantes. Vocês estão de parabéns assim. De Gostaria vez de em quando falar. nós extrapola, de vez em quando nós fica tão puto que mas só que acontece. Mas vamos lá, assim, descriminalizar pressupõe que já foi criminalizado, né? O Brasil tem uma Uhum. história de 100 anos de criminalização da maconha, ou seja, a maconha já foi uma coisa liberada no Brasil, sem regras, né? E começou o Brasil, o primeiro país na face da Terra, que nós temos notícia, que em 1840 criou uma lei municipal no Rio de Janeiro proibindo o uso de pito de pango, várias coisas, e já diferenciando a punição para quem estava comprando, obviamente uma pessoa pobre, e para essa pessoa já declarando um crime de castigo, de prisão, e uma punição diferente para quem vendia, ou seja, para quem já é dono de um negócio no qual a punição é multa. Então, Uhum. a criminalização, o Brasil, na década de 30, no governo Vargas, pressionado pelos Estados Unidos, criminalizou, ou seja, proibiu a utilização de maconha, o plantio, a armazenamento, a extração, ou seja, todos os termos que implicassem a pessoa poder fazer o seu próprio remédio ou cultivar isso, né? Uma onda de proibição que os Estados Unidos criou na década de 30, fazendo uma torção no mercado, né? É importante frisar que até a década de 30, qualquer vela, barco a vela que usasse, né, esse tipo de tecido e as cordas marítimas eram feitas de cânhamo, né? Uhum. E foram substituídas por uma indústria que é a indústria do nylon, que vier fazer isso, fabricar. Bom, mas e também uma perseguição, uma lei que preserva até hoje no Brasil um esquema de perseguição muito arbitrário e que está em jogo nesse momento essa definição, porque cabe ao policial que prende uma pessoa, ao juiz, ao delegado, diferenciar se aquilo é uma operação, uma situação de consumo ou de tráfico. Uhum. Depende muito da região onde se mora, né? Ou de Exatamente. quem que foi apreendido, né? A gente vê que, a estatística das prisões, a gente vê que o pobre, que tem CEP definido, ou seja, se a pessoa é caracterizada, né, está vestida com uma camisa de futebol, a apreensão foi feita numa área que tem tráfico, automaticamente aquela pessoa é tratada como traficante. A mesma quantidade a- apreendida com um jovem de classe média alta, numa área mais bem assistida, de serviço na cidade, ou seja, uma área mais desenvolvida, é tratado Uhum. como usuário, tem advogado para poder tirar ele da cadeia. E aí a gente vê que pelo menos 30% das prisões que estão aí no Brasil atualmente são ligadas à questão de drogas, sendo que uma quantidade muito grande estão presas pelo posse exclusiva de pequenas quantidades. E essa pequena quantidade é que está em jogo no STF. Então, descriminalizar significa fazer leis que diferenciem o que é a construção de um esquema de tráfico.
Se a gente for ver nas estatísticas, a gente não vai ver traficante efetivamente preso, ou seja, gente que armazena e transporta grandes quantidades. Eu não vejo pessoas acusadas por esses itens da lei do Código Penal, da lei de drogas, né? A gente não vê pessoas presas porque financiaram o tráfico. É muito Hum, raro o traficante estar preso pela apreensão assim de grandes quantidades. Geralmente, quando se apreende grandes quantidades, quem vai preso é o motorista do caminhão, o piloto do helicóptero, o piloto do avião. Mas quem é o dono daquela aeronave, quem é o dono da empresa daquele caminhão, essa pessoa sai ilesa. Então, descriminalizar é diferenciar na lei uma coisa que é permitido, porque quando a gente está falando de drogas, né, o artigo 5º da Constituição, ele define muito o que são direitos individuais das pessoas. O direito de você ter o seu lar preservado, o direito de ir e vir, e isso define também assim os riscos que você pode submeter à sua vida. Eu posso escolher certo. pular de paraquedas. É uma atividade que põe a minha vida Em em risco risco. severo, não Sim, é? sim. Eu não Uhum. posso ser punido, a não ser que eu cause dano a outras pessoas, eu não posso ser punido por ter causado dano a mim mesmo. Então essa é a grande discussão, assim, da gente garantir isso. A lei, aqueles que são defensores da lei como está, dizem que essa diferenciação já está prevista na lei, mas na prática o que a gente vê é o racismo estrutural reproduzido nas prisões das pessoas e no elenco das pessoas que estão envolvidas nisso, né? Fazendo com que a pessoa, no momento imediato dela estar presa, que ela entra num presídio, ela já é perguntada pelos outros presos de que facção que ela faz parte. Se ela não faz parte de uma facção, ele é cooptado ali, já obrigado a, para ter a sua vida preservada, seus direitos preservados, Sim, sim. ingressar e se submeter a compromisso. Ou seja, quando ele sair dali, daquele lugar, ele tem que pagar essas dívidas, né? E geralmente pagar essas dívidas fazendo outros crimes Uhum. e comprometendo a sua vida. Então, essa parte da descriminalização é a parte da gente diferenciar na lei um perfil, que é o que está acontecendo no mundo, assim, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, no México, no Uruguai, aqui do lado, na própria Argentina, na Colômbia. O Uhum. corte, por exemplo, que é uma característica, né? E isso afeta muitas pessoas que fazem uso medicinal, que tem que carregar um óleo, carregar até a maconha em flor para poder ser utilizada, a pessoa está nesse risco de ser pega, e se ela não tiver ali no Brasil atualmente uma receita, um laudo médico acompanhando ela, ela pode ser submetida a essa situação constrangedora de ser preso, etc., e ir para a cadeia. A legalização diz respeito a leis que definam como funciona diversas utilizações das plantas com Hum. efeito psicoativo, né, por exemplo. Então, o que eu posso plantar e cultivar, o que pode, como é que funciona a venda, a legalização é todo um conjunto de leis que faz isso funcionar. Como que Uhum. hoje, por exemplo, uma dos acessos que existe da maconha medicinal é a pessoa fazer parte de uma associação de usuários. Mas, ou seja, isso faz parte de um leque, a não ser que existam, e existe, né, ações dessas associações que são para pessoas que precisam, que têm necessidade e não conseguem pagar, mas a maioria tem que pagar, ou seja, pagar um médico, pagar uma receita, pagar o laudo e ingressar numa associação dessa, que geralmente tem uma anualidade, para que essa associação possa fornecer um óleo medicinal. O Brasil tem poucas associações com o direito do plantio, o direito coletivo. Isso Uhum. é acompanhado de uma insegurança jurídica, ou seja, a qualquer momento elas podem ter o funcionamento interrompido pela ação de um juiz, um delegado, uma força, assim, uma acusação de que aquela associação
não está trabalhando dentro de determinadas normas. Hum. Ou seja, a legalização, então, vai permitir qual a característica do uso industrial, o fomento, a incentivo às universidades pesquisarem, todo um conjunto de leis que visam organizar diversas atividades ligadas a essas substâncias, né? Então, seria isso, assim, a diferenciação entre descriminalizar e legalizar. Hoje, na descriminalização, hoje, o que é considerado, então, qual que é a quantidade que é considerada tráfico? Quantas gramas? Esse é o grande problema da lei de drogas no Brasil, que é de 2006, que veio para poder tentar diferenciar isso, né? Essa lei, ela descriminalizou o uso pessoal da maconha. E da maconha e de qualquer outra droga. Porém, ela não estabelece um quantitativo de uso que permita não o agente do Poder Judiciário, né, o policial que faz a apreensão e faz o boletim de ocorrência, o delegado, o juiz. Esse julgamento do que é o consumo pessoal e o que é o tráfico é deixado na mão dos juízes. E o que a gente vê dos juízes de primeira instância, que trabalham em áreas assim, urbanas e tudo mais, são extremamente punitivistas e exagerando nessa a prisão de jovens, na maioria, jovens de periferia, pobres, já abandonados pela estrutura do Estado, assim, ou seja, expulso de escola e tudo mais. E a gente vê, em contraste com isso, uma falha assim, muito grande na utilização desse mesmo poder judiciário, dessa polícia, na investigação de crimes, homicídios, roubos. Então, como se fosse uma desculpa para mostrar serviço, apreende-se esse jovem que é completamente indefeso diante da sociedade, ali buscando a própria sobrevivência numa situação de desamparo, ele é penalizado, e enquanto isso a polícia não faz o seu serviço, que é garantir segurança às pessoas idosas, Essa pessoa que, na verdade, é um sintoma, acaba sendo julgada como a causa do problema, né? Exato. É um encurralamento social que leva essas pessoas que a gente chama de aviãozinho, né? Os jovens que estão ali vendendo pequenas porções de drogas e tudo mais, ele é preso, ele é imediatamente substituído, porque é uma mão de obra de fácil cooptação. Então, é uma população historicamente penalizada por isso. Não só o Brasil precisa de descriminalizar, ou seja, garantir que tem países assim, né, europeus, né, a França, a Alemanha era assim, agora tem uma lei de drogas, outros países, aonde a polícia exatamente não fica vigiando esse varejo do tráfico, essa venda de pequenas quantidades, se a pessoa está efetivamente plantando em casa. É muito raro esse tipo de apreensão, porque ela está dedicada ao grande tráfico, à apreensão de grandes quantidades, à apuração de outros crimes associados, né? Extorsão, homicídio, esses crimes violentos e tal. Então, o Brasil, além dele ter essa dívida de ter que retirar esses jovens da cadeia, que estão presos injustamente, eles também, como os Estados Unidos fez no estado de Nova York, priorizar, por exemplo, Nova York, o estado de Nova York criou a prioridade para que as pessoas egressas do sistema penal, elas tenham prioridade, por exemplo, para poder ter uma loja que venda a cannabis legalizada no estado de Nova York. Desse dinheiro apurado, por exemplo, de impostos, que está indo, imposto que está indo para o tráfico. Quando você permite a venda, esse dinheiro seja utilizado
para a educação, para a cultura dessas Para a populações, própria saúde. para a própria Sim. saúde, claro, não é? Essas pessoas terem prioridade não só assim no trabalho, como também nos programas assistidos pelo imposto recolhido por essa nova economia, digamos assim, né? Sim, sim.